Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, paz esteja em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e eu quero gravar aqui esse vídeo falando sobre a vida de oração. Já tinha prometido aos irmãos que estão aí me seguindo no Instagram e aqui eu quero dar início a esta gravação. Primeira coisa que eu queria avisar a todos vocês é que eu estou aqui em Fortaleza e a minha casa aqui ela fica num lugar que é muito movimentado de carro, e às vezes passa pessoas na calçada. Então, se você escutar algum barulho aí, vá me perdoando, tá bom? Se alguém passar falando palavrão, sei lá, fazendo alguma loucura, compreenda, tá certo? Porque realmente aqui é bem próximo de uma janela e é bem na calçada já, então pode acontecer aí algum barulho. Vocês sabem que meus vídeos são bem caseiros, né? Eu não gosto de vídeo muito editado, até porque nem sei editar demais. Acho que demora muito e eu não gosto muito não. Eu não aprendi ainda a editar muitos vídeos, né? Mas eu gosto de fazer uma coisa bem caseira, bem simples. Assim como se essa reunião fosse na sua casa, se fosse uma reunião na sua casa, seria dessa forma, né? Da forma mais simples possível, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre como ter uma vida de oração, né? Como verdadeiramente ter uma vida de oração. Vamos entregar a Deus, certo? Esse nosso momento, que seja um momento de formação bastante produtivo para a nossa espiritualidade, amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente e que o Espírito Santo nos dê o dom da sabedoria, do discernimento, para que possamos mergulhar na Palavra de Deus e termos aqui um conteúdo formativo, produtivo para a nossa espiritualidade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, eu quero aqui falar sobre a vida de oração. Existem muitas pessoas que possuem uma dificuldade muito grande de como realmente ter uma vida de oração. Nós vivemos em um mundo que ele é muito conturbado. Então as pessoas hoje têm uma facilidade muito grande de dispersão. As pessoas se dispersam demais e devido a tantas informações, né, que hoje circulam a nossa mente, você vê que hoje o mundo ele é extremamente informativo. Tem as redes sociais, você sai na rua, por exemplo, você vê quanto mais coloridas as placas estiverem, mais ainda chamam a atenção. Então existe uma briga muito intensa pela sua atenção. Diante de tudo isso, acaba que essas coisas do nosso dia a dia, da nossa naturalidade, acabam que adentrando dentro da nossa realidade de caminhada de fé. E se isso adentra dentro da nossa espiritualidade, meus amados irmãos, fica muito complicado, né? Por quê? Porque vai ser mais difícil você ter uma real concentração. E está aqui a grande dificuldade das pessoas da atualidade. A verdadeira concentração em Deus. Daniel, como é que eu consigo me concentrar melhor na questão da oração? Bom, nós precisamos entender que a oração ela é uma elevação da alma a Deus, como diz Santo Tomás de Aquino. Então ele definiu muito bem o que é a oração em tão poucas palavras, né? Foi um homem muito inteligente, né? Um homem que tinha uma sabedoria muito grande, concedida pelo Espírito Santo, e ele chegou a dizer isso. Então, quando nós vamos falar de oração, nós precisamos ter de princípio, né? Nós temos que partir desse princípio, que a oração é a elevação da alma a Deus. Então, como é que eu vou conseguir elevar a minha alma a Deus, certo? Se eu estiver disperso demais, se eu não consigo me concentrar, né? Eu acabo que enfraquecendo muito nas minhas tentativas de orar, porque eu já tentei tanto, que eu acabei ficando desanimado devido às frustrações dentro dessas tentativas. Então, assim, hoje eu quero esclarecer muito isso para vocês. Primeira coisa que eu quero também pedir aqui a vocês, pega um caderno, pega uma folha e vamos fazer um estudo aprofundado, tá certo?
Vamos lá, gente. Eu queria começar com a palavra de Deus, né? Eu quero que você pegue sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, certo? Na palavra diz assim, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5 em seguintes, tá certo? Vamos lá. Vamos rezar a primeira oração do Santo Anjo, né? Que é o tempo que você vai procurando aí também sua Bíblia, você vai orando comigo, tá certo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Bom, Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5, diz assim: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Amém? Então aqui, amados, existe um grande ensinamento de nosso Senhor referente à oração, a como viver verdadeiramente a vida de oração. Primeira coisa que no texto sagrado esclarece é que quando você for orar, não faça como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para poderem serem vistos pelas pessoas como homens de oração. A oração, nós precisamos entender que ela não é um status, né? Não é algo que nos faz ser celebridades. Existem muitas pessoas que conseguem pegar o Santo Rosário, pegar o terço, ali num evento onde todo mundo está olhando, você lá com o terço na mão, com um rosário. Não estou dizendo que você rezar ao público seja errado, certo? Mas tem que ter muito cuidado. Se você estiver fazendo isso apenas ao público e esquecendo de fechar a porta do teu quarto e orar em secreto, você está sendo hipócrita, né? Então nosso Senhor, primeira coisa que ele denuncia nesse texto é isso, a oração hipócrita, né? A oração vazia, a oração vã, que é essa que busca a vaidade e não elevar a alma a Deus. Quando ele fala isso daqui, ele vai esclarecendo que nós precisamos entender que a oração ela tem que ser uma intimidade minha para com Deus. Então não adianta eu orar em público se eu recuso ter essa intimidade de forma pessoal, entendeu? Então não adianta você sempre só conseguir orar ao público, né? Com várias pessoas. A oração ela tem que ser principalmente pessoal. É uma realidade de encontro e não apenas de um encontro. É de um atingir de corações. Uma oração não é somente um encontro com Deus. É eu realmente atingir a Deus e Deus me atingir. Eu reconhecendo a minha miséria e Deus me ofertando a sua misericórdia. Então é esse encontro de corações. Aqui quando ele fala, no versículo de número 6, quando orares, entra no teu quarto. Esse no teu quarto não é apenas, gente, um espaço geográfico. Esse entrar no quarto aqui é referente também à concentração, certo? É quando você entra dentro de si para encontrar-se com Deus, entendeu? Então não se trata apenas de um espaço geográfico, embora que isso também
faz parte, né? Você procurar lugares que te proporcionam uma concentração maior. Isso é muito produtivo. Quando você tem a possibilidade de estar num lugar mais silencioso, né, de ir a uma igreja e você ter aquela concentração, aquele lugar te favorece uma concentração maior, você deve aproveitar essas situações para que você possa ter uma intimidade maior com Deus e ter uma oração mais produtiva, certo? É muito mais fácil orar em um lugar silencioso, né? Um lugar que te oferece um clima agradável, do que você estar perto de um som e o som estourando lá, barulho por cima de barulho, e você ter concentração ali é mais difícil. Não é impossível, mas é mais desafiante, né? Então nós precisamos também procurar esses lugares que nos favorecem uma concentração maior. Por isso que na Sagrada Escritura diz que para entrar no quarto, né, e orar a Deus em secreto, tem que partir desse princípio, gente. A oração, eu tenho que entender que é o encontro do meu coração com o coração de Deus e o atingir do meu coração ao coração de Deus e o coração de Deus atingir o meu. Então é essa troca, né? Esse encaixe, podemos dizer assim. Deus vem com sua misericórdia, se encaixa na minha miséria para poder me mudar, para poder me transformar, né? Para poder mudar verdadeiramente o meu ser. Então a oração, na medida que ela é bem feita, vai acontecendo um agir de Deus, uma operação de Deus na minha vida. Mesmo que eu já tenha caminhada de fé, mesmo que eu já esteja há muito tempo na igreja, mesmo que eu já tenha deixado o mundo das drogas, ou sei lá o que faz parte do seu passado, do meu, sempre nós necessitamos do novo de Deus. E Deus, ele sempre tem um novo a nos dar. Só que, muitas vezes, nós é quem recusamos o novo de Deus, deixando de orar. Então, quando você deixa de orar, você deixa de estar em Cristo. E para que você seja uma pessoa nova, você precisa estar em Cristo. Né? Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então precisa estar, né? Precisa manter a intimidade, eu preciso estar em unidade, em comunhão com o nosso Senhor. E isso, a oração, ela é necessária, né? É essencial para que esta comunhão possa de fato acontecer. Depois que Jesus ensina tudo isso, que você procura o secreto, né? Que é o santo isolamento, que eu costumo dizer para as pessoas: olha, procura o santo isolamento, né? E neste santo isolamento você encontrar o tudo que é Deus. Então o isolamento é necessário. É necessário. E eu vou falar uma coisa para vocês, antes de eu passar aqui todo o conteúdo formativo que eu preparei, certo? Por agir do Espírito Santo. Deus, ele gosta da simplicidade. Na verdade, Deus, ele ama a simplicidade. Né? Tanto que Jesus, ele foi extremamente simples. Você pega os ensinamentos de Nosso Senhor, ele utilizava de sementes para dar ensinamento, de animais, né? Ele utilizava de profissões daquela época para poder ilustrar bem ali o que ele queria transmitir para o seu povo. Então, Jesus, ele era muito simples, né? A metodologia que ele utilizava para poder atingir os corações era a simplicidade. Então, Jesus, por ele ser perfeitamente simples, ele também deseja que cada um de nós sejamos simples. E a oração, ela tem que ter uma simplicidade diante de Deus, né? É muito importante você ter essa simplicidade diante de Deus. Porque tem gente que pensa que para orar precisa de palavras tão difíceis e tão teológicas, palavras extremamente, podemos dizer assim, sofisticadas, e não é por aí. Jesus, ele quer a simplicidade, né? Tanto é que ele chega a nos chamar de amigos, né? Já não nos chama de servos, mas de amigos. Então, o amigo, ele tem essa simplicidade de comunicação com aquele que ele busca ser amigável. Então, assim, Jesus, ele quer a simplicidade do seu coração no falar, né? Ele enxerga a intenção do coração. Tem pessoas até que rezam utilizando palavras erradas às vezes, né? Não sabe como utilizar palavras. Mas Jesus, ele por ser Deus e perfeito, ele vai lá na intenção do coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, por exemplo, né, lá vai dizer que Deus enxerga o coração, Deus vai ao coração, ele vai ali onde está a fonte da intenção, certo? Então, existem pessoas que fazem orações tão assim, com palavras tão complicadas, mas às vezes não estão em comunhão com Deus, como aquela pessoa tão simples ali, que realmente tem a reta intenção de se colocar na presença do Senhor. Então, uma coisa que vamos aqui começar a adentrar de verdade,
naquilo que eu quero transmitir para que vocês possam de fato viver uma vida de oração. Busca pela simplicidade, tá? Anota isso aí, né? Que eu possa encontrar na simplicidade um atalho, né, ao coração de Deus. Utiliza da simplicidade para você estar em comunhão com Deus. Que simplicidade é essa? Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Olha, pega uma cadeirinha, vai ali para um canto da parede, né? Fecha teus olhos e conversa com Deus, certo? Conversa com Deus. Vai à igreja, vai a algum lugar, pega a cadeirinha e faz um momento de deserto, vai assim para um lugar onde tem árvores, sei lá. Se você não tem possibilidade de encontrar um lugar assim, procura o mais silencioso possível. Se não tiver de jeito nenhum, procura a Deus onde você está mesmo. O que importa é você não parar de orar, tá certo? Então Jesus ele pede esta simplicidade, né? Que o dobrar dos nossos joelhos sejam dentro de uma expressão de manjedoura, né? Que seja dentro da realidade de simplicidade. Amém? Então vamos lá, eu quero aqui começar aqui os pontos destacáveis, tá bom? Que eu quero abordar aqui com vocês. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Eu trouxe aqui alguns pontos destacáveis que são justamente esses pontos que eu quero que você anote no seu caderno, tá bom? Vamos lá. O primeiro no início da oração, precisa-se ter o reconhecimento de duas presenças. A sua, que ora, e a de Deus, que te escuta. Então, o que acontece? Quando eu for orar, independente de onde eu estiver, certo? Independente de onde eu estiver, quando eu for me colocar na presença de Deus, eu preciso, primeiro, reconhecer que eu estou presente. Como é isso, Daniel? Pronto. Quando nós vamos orar, nós estamos entrando em uma intimidade com Deus, tá? Só que se eu estiver muito disperso, podemos dizer assim, com o meu pensamento ligado a várias outras coisas ao mesmo tempo, vai ser muito complicado de eu conseguir atingir um nível de oração, certo? Então o que acontece? Quando eu vou orar, eu primeiro reconheço a minha presença. Eu estou aqui, certo? Eu estou aqui. Eu preciso reconhecer que de fato estou aqui, nesse lugar, nesse ambiente, certo? Eu não estou lá na casa do meu tio, eu não estou lá no meu trabalho, eu não estou, sei lá, em outros lugares que me geram preocupações. Não, eu preciso reconhecer que eu estou aqui. Então, a partir do momento em que eu me coloco dentro desse reconhecimento, que eu estou aqui, que eu não estou em outros lugares que a minha mente está querendo me levar a ficar preso, então eu começo a ter um controle de mim mesmo. Existem pessoas que não possuem o controle de si mesmas. Por quê? Porque elas não param para tentar isso. Então eu preciso parar, eu preciso respirar fundo, entendeu? Nossa, como eu vejo, é trágico ver pessoas que aplicam o descontrole de si mesmo dentro da espiritualidade de uma forma assim tão assustadora. Eu vejo pessoas orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo encher os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo. Uma coisa rápida, você está entendendo? Sem meditar naquilo que diz, sem se aprofundar nas palavras que estão sendo lançadas. Então o que acontece? Isso é descontrole. A pessoa ela não se encontrou e nem muito menos encontrou a Deus. Então eu necessito desse encontro comigo mesmo. Como é esse encontro comigo mesmo? Eu preciso acalmar o meu coração. Ah, Daniel, mas eu não consigo. Mas você tem que tentar. Você tem que pelo menos tentar. Lógico que talvez as suas primeiras experiências de tentativas vão ser bem negativas, né? Você vai tentar e não vai conseguir, mas aí a sua insistência de você manter o controle de si mesmo vai se aperfeiçoando na medida das suas tentativas até que você consiga, de fato, se tranquilizar para que você possa entrar em intimidade com Deus. Então, primeiro vamos aqui exercitar a questão da intimidade comigo mesmo. É o momento onde eu vou rezar. Então, eu começo pelo sinal da Santa Cruz. Veja, começa pela cabeça, começa pela mente este sinal da cruz, né? Nesse momento eu estou colocando na presença de Deus o meu raciocínio, o meu cérebro, os meus pensamentos, certo?
Porque é daqui que brota a dispersão muitas vezes. É daqui que vem a complicação. Por eu pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, eu me dispersar demais, fica a minha cabeça agitada e eu não consigo colocá-la na presença do Senhor. Então, quando eu for fazer o sinal da Santa Cruz, que eu apresento já a minha mente, os meus pensamentos, o meu cérebro, olha, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Talvez aí na câmera tá ficando ao contrário, gente, porque tá na câmera de frente do celular, entendeu? Então, compreendam, tá certo? Se vocês verem a mão aí como se fosse a mão esquerda, mas não, essa aqui é a minha mão direita, porque está na câmera de frente do celular. Então vamos lá, eu apresentei a minha mente, depois eu apresento os meus lábios, né? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 18:20 que o homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Então a oração ela começa pela mente, que eu apresento ao Senhor o meu cérebro, tudo isso aqui, e depois eu vou para a boca, porque eu apresento ao Senhor os meus lábios, para que tudo que brotar daqui venha alimentar de fato a minha alma, a minha espiritualidade, certo? E depois eu vou ao centro do meu ser, eu vou ao meu coração, né? Eu vou aqui, a parte onde armazena os sentimentos também. Então aqui eu apresento o centro da minha existência. Vem para o meu centro, Jesus. Olha só, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, daqueles inimigos que tentam tirar Deus do meu centro, do centro da minha existência. Então eu apresento a minha mente, eu apresento os meus lábios que irão se comunicar com Deus e eu coloco o centro da minha existência no Senhor. Então a oração, ela começa dessa forma, ela deve iniciar desta forma. Amém? Depois que eu faço isso, eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Aqui eu já adentrei. Veja só, aqui já está, a minha consciência já está trabalhando dentro da realidade atmosférica que o mundo espiritual nos oferta, né? Que o mundo espiritual se revela a nós. Então eu entrei dentro desta atmosfera, eu reconheci, eu falei em sintonia com essa atmosfera e eu coloquei o meu centro na presença dessa atmosfera espiritual, desse campo espiritual que está ao meu redor. Eu comecei então aqui a me concentrar, a entender que, pronto, agora eu estou em um diálogo com Deus. Eu estou em intimidade com o Senhor. Então, nesta intimidade, eu preciso ter o meu controle aqui em Deus, né? E deixar que Deus possa me governar. Entendeu? Então, aqui, ó, me coloquei. Pronto, respiro fundo. Se aconteceu alguma coisa que me dispersou, que eu abri os olhos, que eu retorne à concentração, que eu fique nessa constante luta de retornar à concentração. E vai existir muitas dispersões. Veja só, cachorro late, passa carro, alguém fala palavrão, passa um som. Acontece de tudo. É até bom que essas coisas estão acontecendo, que a gente já vai aplicando dentro da realidade que a gente está aqui estudando, né? Então vai acontecer muita coisa que vai... tira a minha atenção, mas eu volto ela para cá. Tira e eu volto. Deus vai ver esse esforço seu. Deus vai enxergar o seu esforço de se manter na concentração a Ele, de se manter em comunhão com Ele. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para acontecer a dispersão. Porque um coração disperso, ele não se alimenta, né? Então o inimigo ele vai fazer de tudo para você se dispersar. Mas se Deus enxerga a sua luta constante de tirar sua alma da dispersão e colocar na concentração ao Senhor, Ele vai enxergar que você está se esforçando. Então a sua oração vai passar a ter mais valor se você tiver esse esforço. Diferente de você ter uma dispersão e você ficar disperso e apenas mexendo os lábios na oração. Está ali rezando, mas a dispersão lá imperando na sua vida. Aí a oração ela não tem fruto nenhum. Né? Então eu preciso estar nessa luta. Se eu tenho dificuldade de me manter somente na concentração, que eu tenha um esforço de pelo menos ficar lutando até eu terminar minha oração, eu estar lutando para me concentrar. Então essas duas presenças é necessárias, que você reconheça a sua presença,
Eu estou aqui, eu não estou em outros lugares que a minha mente está querendo me colocar, eu estou aqui. E nesta hora, nesse agora, eu vou me colocar na presença de Deus. Porque o que é que acontece? Muitas das vezes você vai querer se colocar no seu passado ou no seu futuro. Né? O passado que já morreu, o futuro que não nasceu. Então, isso acontece demais. E isso danifica muitas vezes a vida de oração de muita gente. Porque a pessoa está presa demais ao que ela fez ou deixou de fazer, e ela está presa demais ao que pode acontecer. Então ela vai, e o agora dela parece que não existe. Porque ela está presa em duas realidades que já são inexistentes. O passado não existe mais, embora que tenha sido dolorido, tenha sido dificultoso. O Padre Léo falava isso, né? Embora que o passado tenha sido feliz ou triste, nós não podemos mais retornar a ele. Então, o que é que acontece? Eu tenho que me desprender do meu passado e do meu futuro e ver o meu agora. Então aqui eu reconhecer a minha presença. Eu estou aqui agora. Eis-me aqui, Senhor. Por isso que tantos homens e mulheres de Deus, quando vão se colocar na presença do Senhor, dizem: eis-me aqui. Reconhecendo ali a presença de si mesmo naquele momento. Então, eis-me aqui, Senhor. Pronto. Reconheci que estou aqui, me coloco na presença de Deus com este reconhecimento. Aí, de fato, a presença de Deus estará na minha consciência e eu, então, terei a segurança de ter esse diálogo com o nosso Senhor. Entenderam? Então, isso é muito necessário. Segundo ponto que você precisa, isso aqui, gente, não pode faltar nas orações que você for fazer, né? Principalmente a sua primeira oração e a última, né? A última ainda mais, né? Que é o exame de consciência. A partir do momento em que você começa a sua oração, você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, né? Que Deus é o Rei dos Reis, que Ele é que deve estar no centro. Você faz um exame de consciência. Você começa a reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade diante de Deus. Senhor, eu sou um pecador, mas estou aqui em Tua presença, clamando a Tua misericórdia, pedindo o Teu perdão, Jesus, pelas minhas fraquezas, pelos momentos que errei, pelos momentos que eu decidi não crescer na minha espiritualidade. E assim eu vou reconhecendo a minha miséria. Na medida em que eu vou entrando neste exame de consciência, que eu vou vivendo profundamente esse exame de consciência, o que é que acontece? Eu vou reconhecendo de uma forma muito mais poderosa a minha miséria, e assim eu reconhecerei ainda mais a necessidade da misericórdia de Deus me abraçar. Então, assim, o exame de consciência ele tem essa força. O exame de consciência te leva ao teu podre para que Deus possa mudar a sua vida. Então o exame de consciência é isso. Eu vou identificar onde é que estão as minhas feridas, né? Onde é que estão as minhas lepras, para que eu apresente-as a Deus, para que eu coloque tudo isso diante de Deus, tá bom? Então esse ponto também é muito necessário, certo? Primeiro, no início da oração, reconhecer a sua presença e a de Deus, certo? Você a tudo aquilo que eu expliquei. Segundo, o exame de consciência é necessário. Terceiro, a oração vocal sem pressa é uma introdução à mental. Tem gente que já quer começar com oração mental, mas muitas vezes não consegue porque não teve uma experiência na oração vocal. Amados, qual é a produtividade da oração vocal? Vou explicar para vocês. Primeira coisa é que o ouvido mais próximo de quem fala é o próprio, né? Veja só que a distância, não é assim? Então, quando eu falo, primeiro a ouvir o que eu digo sou eu, porque o meu ouvido é o que está mais próximo da minha boca. Então, a partir do momento em que eu começo uma oração, que eu utilizo a fala, o que é que acontece? Isso me possibilita um mergulho maior. Isso me possibilita uma concentração maior. Por quê? Porque eu vou estar falando e ouvindo, né? Diferente de eu começar, aí às vezes é mais difícil. Então é muito bom você começar a oração de forma vocal, se for possível, né? Mesmo que você tenha que falar baixinho, né? Se for possível, comece as suas orações falando, colocando para fora. Por quê? Porque é necessário para que você escute. E esse escutar vai te possibilitar uma concentração maior, uma seriedade maior, certo? E o que eu coloquei aqui como destaque, que seja algo sem pressa.
Que não seja pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não, porque aqui não deu tempo eu mergulhar no que digo. Não deu tempo eu me concentrar no que eu estou buscando. Então, quando eu começo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja, na mudança das palavras, de uma palavra para outra, se eu falo normal, não é apressado nem lento demais, mas de uma forma mais lenta, não é lento demais, certo? Nesse passar de uma palavra para outra, o que acontece? Se eu falo rápido demais, a minha mente não vai conseguir acompanhar a velocidade do que se diz. Então eu preciso buscar fazer uma oração em que dê tempo para que o meu cérebro, a minha mente, possa estar em comunhão com aquilo que digo. Porque se eu falo de uma forma mais lenta, o que acontece? Isso me possibilita a mergulhar em cada palavra que digo. Então o segredo também aqui da concentração é falar devagar. Falar de uma forma mais lenta com Deus. Isso dentro da oração, tá certo? Eu tenho o costume de falar um pouco rápido. Veja, e às vezes eu sinto dificuldade nisso na oração. Mas aí eu fico ali, batalhando. É aquela coisa que eu expliquei. Desconcentrou, puxa de volta para a concentração. Mesmo que fique nesse vai e vem, vai lutando que Deus enxerga a tua intenção, tá bom? Então a oração vocal, e sem pressa, é uma introdução à mental. Quando eu começo dessa forma, o que acontece? Quando eu chegar na oração mental, eu estarei mais apto a vivê-la, a viver de uma forma mais profunda. E é daí, meus amados irmãos, que brota as moções do Espírito Santo. Por isso que é muito importante, quando você for orar, você ter um papelzinho ali de lado, uma agendazinha somente para os frutos de oração pessoal que você teve, entendeu? Porque Deus ele vai falar muita coisa no seu coração, certo? Que você vai ter que passar para as outras pessoas essas informações, entendeu? Então é muito importante você ter por perto sempre uma agendazinha. Olha só, essa aqui é a minha. Então eu tenho essa e tenho várias outras, Mas essa daqui eu levo para todo lugar porque ela é pequenininha. Então quando eu começo a orar, Deus vai falar alguma coisa, eu vou e anoto aqui. Eu anoto o dia, veja só. Dia 29 de outubro de 2018, eu estava lá em Brasília, Distrito Federal. E quando eu entrei na catedral, eu fiz essa oração, embora que não tive tanto tempo. Mas no momento em que eu me coloquei na presença de Deus, Deus foi colocando a sua voz dentro do meu coração. E eu anotei. Leva às nações a palavra que já coloquei em teu coração. Veja só. Então eu fui lá e anotei. Isso aqui foi fruto de oração. O segundo fruto de oração, gosto de chamar de frutos de oração, tá? O segundo fruto de oração foi: o Brasil e o mundo necessitam de evangelizadores. Pessoas que realmente vivem na totalidade o evangelho. Então eu anotei isso aqui. Isso aqui, gente, eu conto nas minhas pregações, eu conto nas partilhas que eu faço com as pessoas. Entendeu? Eu vou conversar aqui com uma pessoa, vou acompanhar alguém, principalmente aí você que é fundador de uma comunidade, coordenador, você que faz parte aí do Ministério de Oração por Cura e Libertação, você pregador também, enfim, todos, Todos. Vai ter muita gente que vai lhe procurar e falar problemas e etc. E você, com essas agendazinhas que você vai anotar o que Deus foi colocando no seu coração, você pode até utilizar. Olha, irmã, teve um dia tal que eu estava orando e Deus ele falou assim para mim. Você vai lá e conta para a pessoa o fruto da sua oração. Aquele fruto da oração vai servir como remédio para aquela pessoa que está buscando uma resposta de Deus. Então talvez aquilo que Deus colocou no teu coração, na tua oração, vai servir de remédio para um coração que esteja ferido e que se aproxima do seu. Amém? Então a oração, ela precisa ser dessa forma. Até necessário, talvez, você ver esse vídeo várias vezes para você ir realmente seguindo essa sequência de informações que eu estou te passando, tá? Por isso que é importante você estar com papel e caneta. Vamos lá. Quarto ponto que eu quero tocar aqui com vocês, tá bom? A concentração, gente, é uma estrutura que precisa ser bem alicerçada. Então, esse quarto ponto, ele esclarece o porquê dos três primeiros pontos, Porque a concentração, ela é uma estrutura. Então, para que eu tenha uma boa estrutura de uma boa concentração, eu preciso realmente estruturá-la. E para que aconteça uma verdadeira estrutura, firme,
eu preciso ter um bom alicerce. É ou não é? Precisa ter um bom alicerce. Ninguém começa a construir casa pelo teto. Entendeu? Ninguém começa a construir pelo topo. A gente começa por baixo, com aqueles pequenos gestos, né? Uma vez, Deus ele colocou isso no meu coração, né? Pequenos gestos em uma construção geram grandes estruturas. Veja só, para aquele prédio tal, daquele tamanho, teve que alguém dar ali a primeira enxadada, né, na terra, a primeira martelada, sei lá, o primeiro cavar, né? Então, assim, começa com o pequeno. Começa com o pequeno. Então, a partir do momento em que eu começo a minha oração de uma forma simples, reconhecendo a minha pequenez, me colocando na presença do Rei dos Reis, eu começo ali a estruturar a minha intimidade com o Senhor. Então, toda grande estrutura começa com pequenos gestos, né? Com pequenas ações. Amém? No livro Glórias de Maria, e lógico, eu não podia deixar aqui de falar da participação de Nossa Senhora dentro da vida de oração, da verdadeira vida de oração. Então, no livro Glórias de Maria, diz assim: esta nossa amorosíssima mãe, que é Nossa Senhora, né, sempre esteve toda unida à vontade de Deus. Veja, Nossa Senhora, ela viveu uma vida de oração constante. Ela estava constantemente unida a Deus, direto, né, ali sempre unida a Deus. Então, imagino, Nossa Senhora, eu creio que ela transformava tudo em oração. Tudo em oração. Então, o que é que você precisa exercitar para que você tenha uma vida de oração bastante produtiva e que isso possa servir para a sua alma e para a alma de pessoas que vivem por perto de você? A vida de oração é assim. Então, o que é que acontece? Eu vou tentando transformar tudo em oração, né? Se eu entro num ônibus, né? Ele é um veículo, né? Ô Jesus, que nesta hora que eu estou aqui dentro, abençoa esse lugar, abençoa esse veículo, abençoa essas pessoas que estão aqui por perto de mim. E assim como este veículo consegue me levar a outro lugar da cidade, que a oração seja o veículo que leva a minha alma a Ti, a me encontrar contigo, viu? Então eu vou transformando as coisas do meu dia a dia em oração. Quando eu pego uma xícara dessa aqui, eu vou dizer: Jesus, se ela estiver pela metade, oh meu Deus, eu não quero ter a minha espiritualidade pela metade, eu quero me entregar totalmente. Eu não quero apenas me encher, eu quero transbordar espiritualidade. Veja, tudo dá para mim ir aplicando na vida de oração. Exercite essa forma também de orar. Porque tem pessoas que pensam que só tem espiritualidade se rezar só o rosário, se rezar só um texto da misericórdia. E não é assim. O que Deus quer de você é a intimidade. Tem gente que reza somente por rezar, somente para cumprir um costume carnal, e não é assim. O objetivo do rosário não é esse, o objetivo do texto da misericórdia de nenhuma oração é esse. Apenas para você dizer assim: tá pago, né? Tá pago aqui o meu dever de hoje. Não, não é isso, não é isso. Entendeu? O segredo, gente, na verdade, o que é produtivo na nossa espiritualidade? Não é falar muito, não é rezar muito, e sim amar muito. Amar muito, certo? Eu espero que você tenha entendido o que eu tenha dito. Então, o segredo é amar muito, né? A espiritualidade é amar, entendeu? Amar a Deus, entendeu? Por isso que aqui condena as vãs repetições. Quem é que tem vãs repetições? Aquele que fica só no mexer de lábios. E nada, entendeu? Diferente da verdadeira oração, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu vou entrando no que digo. Eu vou contemplando o rosário, por exemplo. Eu vou contemplando cada mistério. Tem gente que não, tem gente que nem sabe contemplar, né? Porque não buscou aprender e nem se esforça para isso. Então, as orações dos católicos, né, de nós católicos, o rosário, os textos que existem na igreja, não são vãs repetições. Certo? Por quê? Porque nos levam a contemplar uma realidade espiritual. Se alguém está orando de forma vã, isso aí é problema da pessoa, certo? Mas a igreja, ela quer deixar bem claro que não existe orações vãs, né? Existem orações que nós repetimos, sim, até o Cristo,
repetiu a oração. Quando ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Então, até ele repetiu a oração. Ele fez essa oração algumas vezes. Então, o que é que acontece? Não é que a oração repetitiva seja vã. Vã é a forma que muita gente repete a oração. Então, entenda que quando uma pessoa de fato tem espiritualidade, ele não vê o rosário, ele não vê os textos como orações repetitivas, vazias. Não. São orações que têm suas repetições, mas não deixam de ter a sua contemplação, o seu objetivo. As vãs repetições é quando eu repito algo sem mergulhar naquilo que digo. Aí se torna vã, certo? Isso em qualquer realidade de oração pode se tornar uma situação vã. Entendeu? É uma situação vã. Repetir sem mergulhar no que digo. Né? Tem muita gente aí que fazem orações vãs. Mesmo que seja aí os protestantes que vivem dizendo que os católicos rezam de forma vã, né? Se ficar falando glória, glória a Deus direto, aleluia, só da boca para fora, isso aí é uma repetição vã também. Né? Então, nós católicos precisamos tomar consciência disso. Santo Rosário é uma contemplação, é um mergulho, cada mistério ali, me levar àquela intimidade, me levar a lembrar dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração é isso, tá bom? E Nossa Senhora, ela deixou esse grande exemplo, porque ela vivia em comunhão com Deus constantemente. Por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos saber dessa produtividade de busca de concentração. Existe um texto da Sagrada Escritura, veja só, que nos ajuda muito bem a compreender isso aqui que eu estou falando para vocês, de transformar as coisas da vida em oração. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. Orai sem cessar. Veja só, orai sem cessar. Por que aqui está dizendo orar sem cessar? Porque eu vou transformando tudo do meu dia a dia em oração. Eu vou fazendo para a honra e glória de Deus, certo? O meu trabalho, os meus afazeres, eu vou ali, se eu vou lavar uma louça, eu costumo muito fazer essas orações assim. Se eu vou lavar uma louça, eu digo, ô Jesus, que eu imagine que essa louça suja seja o meu coração e eu vou lavar esta louça como meditando na tua operação em mim, né? Na mudança que tu fazes na minha vida. Então começa a olhar aquela sujeira como um pecado e a louça limpa como um coração que se arrependeu na presença de Deus e foi curado. Então, quer viver vida de oração? Faz isso. Exercita esta simplicidade, porque Jesus, ele ama a simplicidade. Tanto é que o Verbo se fez carne e foi até a manjedoura. Gente, já começou o combate espiritual aqui, ó. Tá vendo? Som mundano aparecendo. Mas eu não vou parar esse vídeo, em nome de Jesus. Já estou finalizando. O Monsenhor Rômulo Rocha, no dia 16 de outubro de 2016, lá em Marco, ele chegou a dizer assim: as orações não precisam de palavras complicadas. As orações não precisam de palavras complicadas, certo? Então está na hora de a gente tentar transformar tudo em oração e de uma forma muito amigável, né? Ó Jesus, o Senhor viu o que é que aconteceu hoje, não foi uma experiência legal, me dá a graça disso não se transformar em traumas. Deus já sabe tudo o que aconteceu no meu dia a dia. Né, no meu dia. Só que eu preciso conversar com ele, porque ele também quer ver a intenção do meu coração de se colocar em sua presença, tá bom? São João Bosco, ele disse assim, São João Bosco disse assim: o que somos é presente de Deus, no que nos transformamos é o nosso presente a ele. Veja, o que somos é presente de Deus, no que nos transformamos é o nosso presente a ele. Então a oração também é o momento de eu presentear Deus com a minha vida. Está aqui, Senhor, a minha vida em tua presença. Eu estou te entregando a minha vida, estou te entregando a minha existência. Amém? Para finalizar, Santa Faustina, né, que é minha santa de devoção. E para você ter uma vida de oração também, é bom, Deus colocou aqui, graças a Deus que eu lembrei disso. Para você ter uma vida de oração produtiva, é bom você ter um santo de devoção. Conheça a vida de um santo e procure uma devoção, uma amizade, né, com este santo, para que você possa manter a sua espiritualidade viva aos exemplos também desse santo, né, os exemplos que os santos deixaram. Então, eu sou devoto de Santa Faustina e eu gosto muito de mergulhar minha espiritualidade dentro da experiência que ela teve. Santa Faustina disse assim: peço-vos, Senhor, guiai vós mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu, por mim mesma, não sou nada. Ela dizia: Senhor, me guia, porque pelo fato de eu não ser nada,
sentir, o que é que acontece? Se eu for tentar me guiar, não vai dar certo. Né? Eu não estarei no caminho que é para mim estar. Então ela dizia, peço-vos, Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus. Se você pegar o início dessa formação, você vai ver esta oração aqui de Santa Faustina, você vai ver em toda essa formação. Peço-vos, Senhor, guiai vós mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu por mim mesma não sou nada. Amém? Então, gente, aqui foi mais uma formação para o meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá, procura no YouTube aí, Missionário Daniel Silveira, tá bom? Ou então, você aqui abaixo do vídeo, você pode clicar e já se inscrever, tá certo? No canal. Também tem o Instagram, @missionário Daniel Silveira. Amém? Então, se inscreve aí no canal no YouTube, me segue lá no Instagram e vamos juntos estudando a palavra de Deus, que é tão poderosa e que assim o Espírito Santo possa nos guiar. Que você agora, se preciso for, revisa esse vídeo várias vezes, anota e tenta colocar em prática, tá? Luta para você colocar em prática tudo isso. Que Deus abençoe e conto também com sua ajuda em compartilhar, envie para seus amigos, seu fundador, seu coordenador e vamos juntos aí mergulhando na palavra. Amém? Que Deus abençoe e salve Maria!